Precisa de água, precisa. Água, faz favor. Bom, ouve-se calhar. Estão a ouvir? Está lá. Preciso trazer o auricular. Boa noite a todos. Com as emoções já um bocadinho mais em dia. Muito obrigado por me receberem desta maneira. Muito obrigado à rapaziada que está ali daquele lado e que me recebeu da maneira como recebeu. Não escondo quanto é emocionante, quanta felicidade me dá perceber que não estou sozinho nesta luta. Quanto me orgulho de continuar a representar este clube, quanto me orgulho de a frase que digo sempre: do Benfica não se desiste. E não desisto só por mim, não desisto pelos benfiquistas e por aqueles todos que confiam em mim e que me apoiam. Passaram 4 anos, foi há 3 dias que fui presidente do Benfica, que fui eleito presidente do Benfica. Passaram 4 anos que não foram fáceis, mas passaram 4 anos de um momento que ninguém queria o Benfica. Do momento que o Benfica estava a passar pelo momento que estava a passar e não houve quem quisesse o Benfica. E se eu não tive medo de assumir o clube naquele momento, muito menos tenho de continuar a assumi-lo agora. Até porque se o Benfica não estivesse bem, reza a história do clube, não apareciam 6 candidatos. E a verdade é que hoje é mais fácil ser presidente do Benfica do que há 4 anos atrás. Quando estávamos mergulhados em muita coisa que não queremos voltar a passar no clube e que era preciso quem tivesse a coragem de o assumir naquele momento. Eu tive-a. E portanto, repito, só para finalizar esta parte, se não tive e se não consegui dizer não ao Benfica naquele momento, jamais eu conseguirei dizer ao Benfica que não, porque o Benfica, meus caros, não se desiste. E eu não desistirei nunca do Sport Lisboa Benfica. Como dizia, não foram 4 anos fáceis, tínhamos que sair, tínhamos que voltar a ter a reputação que o Benfica sempre teve, tínhamos que estabelecer as ligações com o mundo exterior como o Benfica sempre teve. E gostaria muito de estar aqui ao pé de vocês a dizer, mas ainda assim ganhámos tudo o que havia para ganhar. Não foi o que aconteceu e eu sou o primeiro, e tenho-me ouvido dizer isso, sou o primeiro a assumir essa responsabilidade. Mas não tenho a menor dúvida, e não por campanha eleitoral, não tenho a menor dúvida que o Benfica hoje está mais pronto, mais preparado, melhor do que há 4 anos atrás. Há coisas que têm que ser melhoradas, como em todas as gestões, como em todos os mandatos. Mas não tenho a menor dúvida que o Benfica hoje está muito melhor do que há 4 anos atrás. É verdade, não ganhámos o que tínhamos que ganhar. Mas também não é menos verdade que tínhamos de estar 3 anos com uma supertaça e as pessoas esquecem-se disso. Ou alguém se quer esquecer disso. É verdade que vínhamos 70 e tal jogadores, 60 e tal jogadores de plantéis para fazer uma reestruturação completa daquilo que foi o futebol profissional.
não tivemos medo de o fazer, não tive medo de o assumir. Hoje, garanto-vos que o Benfica está mais preparado, mais pronto, quer para o presente, quer para o futuro. Quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, que muito têm falado da parte financeira do clube. E aqui também reza a história. O Benfica mal financeiramente, não aparecem tantos candidatos. E esta é a prova provada que o Benfica não está como querem pintar. Fizemos muitos investimentos, fizemos, sim senhor. Tínhamos a necessidade de o fazer. Mas não há irresponsáveis dentro do Benfica que fizessem algo que quer que seja para pôr o Benfica em dificuldade financeiramente. Seria a última coisa, enquanto benfiquista, seria a última coisa que eu punha em dificuldade do nosso clube, em crise financeira. Porque eu não sou benfiquista, caí de paraquedas aqui, não sou um benfiquista de ocasião. A minha história está aqui, não a tenho que mostrar a mais ninguém. Muito bem. Agora, foram feitos investimentos, sim, mas de forma a preparar o clube para o futuro. Não porque perdemos a cabeça e deixámos de pensar naquilo que era o futuro do Benfica, bem antes pelo contrário. E foi isso que nós fomos fazendo ao longo deste mandato. Onde fizemos os investimentos que tínhamos a fazer, para já no último ano começámos a inversão e começámos a ter os resultados positivos que todos queremos ter. Porque, repito, jamais conseguiria deixar o clube numa situação débil financeiramente. Poderia falhar muitas coisas, mas não nesta. E aquilo que se passou neste último exercício, pese embora alguém tenha vontade, ou tenha tido a vontade de chumbar um exercício de 30 milhões de euros positivo, porque serve a alguém nesta altura mostrar que o Benfica não está bem, e mesmo que seja preciso chumbar um exercício de 30 milhões positivos, faz, mas a realidade é que fala muito dos custos, mas pouca gente fala daquilo que o Benfica fez nos últimos 4 anos em termos de receita, onde bateu os recordes todos a todas as linhas. Onde teve um crescimento anual de 10,8% ao ano e que se prepara no próximo mandato para chegar aos 500 milhões de euros de receita, porque esse é o nosso objetivo. E não é um objetivo que eu tenha acordado e tenha dito agora quero que o Benfica chegue aos 500 milhões de euros de receita. Não. Falamos deste número porque sabemos o que é que estamos a fazer, porque sabemos por que caminhos temos que ir, sabemos qual foi tudo aquilo que nós traçámos para poder chegar a estes valores. E o crescimento que temos tido anualmente permite-nos acreditar, permite-nos pôr em cima da mesa um plano de ação que nos leva aos 500 milhões de euros de receita anuais. E o nosso crescimento tem mostrado isso mesmo. Mas neste momento, aquilo que mais importa para muita gente é falar dos custos, falar do déficit, falar de tudo aquilo que é a parte negativa. Os custos aumentaram 5% ao ano, 5,6% ao ano, as receitas aumentaram 11%. Continuamos a ser o clube que temos tudo. O único clube que temos tudo. Somos o único clube que temos 10 equipas profissionais nas modalidades. E porquê é que não contabilizamos isso também? Porquê é que não contabilizamos o crescimento que tivemos no nosso desporto feminino, que tem os seus custos? Porquê é que contabilizamos sempre a parte negativa da história? E é isso que eu quero que os sócios do Benfica, e perco algum tempo para explicar-vos esta parte, porque é uma parte que me é muito cara. É uma parte que é muito difícil para mim aceitar que alguém possa pensar que eu perdi a cabeça e ponho o clube em dificuldade financeira. E não vou permitir isso, nem tenho a explicar a toda a gente um a um, porque estou muito à vontade para o fazer. Porque se há coisa que vocês me conhecem, muitos de vocês conhecem desde que eu entrei para o Benfica. Vi aqui pessoas que me conhecem desde que eu fui para o Benfica. E eu acho que mereço a credibilidade das pessoas pela minha seriedade em relação ao clube. E jamais punha o clube numa situação destas. Os projetos para chegar aos 500 milhões são muitos. Não só, se puder baixar, porque eu estou a ouvir a minha voz para vir acabar. É uma pedra. Um copo não, porque o copo está com vinho. Não, o copo não pode ser. O copo não pode ser. Bom. Diga a música para onde estava fixe. É aqui, cumprimenta.
Mas dizia eu, peço desculpa, e dizia eu, os planos são muitos. E um deles, e vocês já ouviram todos, é o Benfica Distrito. É de facto um projeto para nos pôr cada vez maiores, cada vez melhores no mundo do futebol, no mundo do desporto, no mundo dos clubes. À semelhança daquilo que Barcelona, Real Madrid, Manchester City, todos os grandes clubes europeus têm vindo a fazer nos últimos anos, que é melhorar e alterar aquilo que são condições do estádio. Bem sei que do outro lado há pessoas que têm medo que este projeto avance. Há uns anos atrás fugiram porque o Benfica ia construir um estádio, ou porque preferiam que o estádio fosse para os dois clubes, para o Benfica e para o Sporting juntos. Mas se há coisa que o benfiquista não pode temer é fazer crescer o seu clube. E eu não tenho esse temer. Bem antes, pelo contrário. Primeira preocupação de todos os sócios do Benfica, muitos deles apanham pela rua e perguntam-me, Rui, mas a fazermos este projeto, o que é que isto implica em relação às nossas equipas, ao nosso desporto? Nada. Zero é a minha garantia. Este é um projeto paralelo, que se pagará ele próprio e que em nada terá influência naquilo que sejam as atividades do clube, nomeadamente as desportivas, que é aquelas que mais nos importam. Quer para o futebol, quer para as modalidades. Mas não só nos vai dar um dos estádios mais lindos do mundo, uma vez mais, que é um sentimento de pertença que todos nós gostamos de ter, o orgulho do nosso estádio. Acredito que estejam de acordo que o estádio por dentro hoje está mais bonito do que há 4 anos atrás, e temos orgulho nisso. Imaginem-no por fora. Mas ao mesmo tempo aquilo não é um projeto estético, ou não servirá para ser um projeto estético. É um projeto para termos melhores condições, para dar uma experiência completamente diferente aos nossos adeptos, para terem esse sentimento de orgulho e de pertença, mas traz uma panóplia de coisas que vai melhorar tudo aquilo que nós temos internamente. Muitos de vocês são frequentadores do nosso pavilhão, dos nossos pavilhões, 2 pavilhões novos com outras condições que nós atuais, independentemente de nos terem servido tanto estes pavilhões, acredito que todos nós já olhámos e já dissemos que, bom, se calhar precisamos de alguma coisa mais nova. As piscinas, uma piscina nova, uma arena para espetáculos e para as nossas fases finais, sobretudo para as nossas equipas de competição. O interior do estádio que nos vai possibilitar um aumento de capacidade para 80 mil lugares, melhores condições internas para criarmos mais receita e darmos uma experiência diferente ao adepto. E também, e não podemos descurar, um projeto que nos vai dar à volta de 40 milhões de euros ano de receita. E o Benfica precisa de crescer em todas as linhas, e vai crescer em todas as linhas como tem crescido, e vai chegar a estes 500 milhões. Mas tudo isto, como aos direitos televisivos nos querem fazer perder, tudo isto nos serve para crescer. E esse crescimento não é para o Benfica ser ou ter uma conta bancária daquelas que não se vê ao longe, mas sim para poder ter melhores condições para os seus profissionais, para termos cada vez menos necessidade de venda, para podermos ir ao encontro daquilo que o mercado oferece hoje. Vocês viram o último mercado de futebol, os valores dos jogadores, a como é que estão, e não foi só o Benfica assim, foi de todos os clubes. E isto são coisas que nos servem para o nosso crescimento. E não se tem que ter medo de crescer, não se tem que ter medo de ser ambicioso num clube da dimensão do nosso. E eu não terei esse medo. E para além disto, para além de todas estas situações, sempre tive uma premissa no clube. A parte financeira do clube estará sempre ao serviço do desporto. E não o desporto ao serviço da parte financeira. Porque é das vitórias. E desta parte eu não vou abdicar. Porque não faz sentido um clube da nossa dimensão viver ao contrário. Foi feito muito investimento, Presidente, mas ganhámos pouco. Mas preparámos. E é verdade. A conversa seria completamente diferente ao dia de hoje. E atenção, eu represento este clube desde os 8 anos de idade. E no Benfica, das primeiras coisas que me ensinaram foi: não há vitórias morais. No Benfica não há vitórias morais.
também não se pode mandar tudo para baixo do tapete, só para criticar. A conversa seria completamente diferente hoje, se o ano passado, a uma semana do fim, com um clube com condições e na luta por todas as competições, tivesse obtido outro resultado. E se é verdade que não ganhámos, não deixámos de ser competitivos até ao último segundo. E é isto que todos nós queremos do nosso Benfica. Que quando não ganhe, esteja lá para ganhar. E foi o que aconteceu. E por isso eu vos garanto e digo que estamos muito mais prontos hoje do que no passado, há 4 anos atrás. Estas são as minhas premissas. Mas se o Benfica cresce em todas as linhas, há uma que me emociona ainda mais e que eu pretendo ainda mais. Que é no aumento da nossa família. Chegámos pela primeira vez aos 400 mil sócios este ano. 400 mil. A demonstração que não paramos de crescer. A demonstração que o clube não andou para trás, andou para a frente. Mas também não nos podemos contentar com isso. Temos de ser mais ambiciosos. E a família vai continuar a crescer e iremos chegar aos 500 mil sócios. Por fim, eu tenho feito este apelo. É natural que seja um momento conturbado da vida do nosso clube, porque há a eleição ao presidente e talvez não, com certeza, a eleição mais concorrida da história do clube. E, portanto, eu aceito algumas coisas. Aceito que estejamos todos a viver um momento de vou para ali, eu vou para ali, eu vou para ali, eu vou para ali, eu escolho aqui, eu escolho ali. E que isto divida aqui um bocadinho a nossa grande família. Mas o apelo que eu faço, não deixe de ser candidato, mas não deixe de ser presidente. E o apelo que eu faço, como nós todos crescemos no Benfica, o Benfica não é de A, de B ou de C. O Benfica é de todos nós e é a nossa força junta que faz com que o Benfica seja grande o quanto é grande. E que haja a responsabilidade de todos os candidatos perceber isto, quer nesta fase, quer depois das eleições. Que consigamos unir-nos outra vez, que consigamos juntar-nos todos outra vez em prol de uma única coisa que nos move a todos, que se chama Sport Lisboa e Benfica. Para além dos compromissos eleitorais para os próximos 4 anos, este é o meu maior compromisso com o Benfica. Porque continuo aqui com a mesma vontade, a mesma paixão, o mesmo orgulho e, acima de tudo, a mesma responsabilidade que é representar o clube, seja em que área for. Porque para mim, meus amigos, desde que eu nasci, só o Benfica importa. Obrigado a todos. All the